Pessoal, resolução da prova do Enem 2021 de matemática, tá? Enem 2021 matemática. A primeira parte, certo? Questão de número 1, diz assim, ó: o administrador de um teatro percebeu que com o ingresso do evento a R$20, um show conseguiria atrair 200 pessoas. Então, o ingresso com R$20, ele consegue, né, atrair 200 pessoas. Vou chamar aqui N, 200 pessoas. Que a cada R$1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumenta em 40. Então, se ele der R$1 de desconto, ou seja, 20 menos 1, ele vai conseguir 200 mais 40 pessoas. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos. Então não tem centavos, só valores inteiros, tá? R$10, 11, 12, 13 assim por diante. Pela dificuldade de disponibilizar troco e pretende convencê-los de diminuir o preço do ingresso. Assim apresentará um gráfico de arrecadação da função do valor do desconto no preço atual do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador então nós temos aqui, ó, a cada R$1 de desconto, ó, se ficar 19 vai ter 240 pessoas. Se der R$2 de desconto, vai ser 200 mais 40 vezes 2, ou seja, vai ter R$80, vai ter 80 pessoas a mais. Se for 20 menos 3, vai ser 200 mais 40 vezes 3. Se o desconto for X, vai ser 200 mais 40 vezes X. Daí eu fiz um genérico, certo? Quanto é que vai ser a arrecadação? Já que no gráfico nós temos, eu vou botar o gráfico aqui do lado, nós temos arrecadação por desconto, desconto, certo? Bom, o que acontece aqui? A arrecadação vai ser a multiplicação do valor do ingresso pelo número de pessoas. Tá? Se tu pegar o valor do ingresso e multiplicar pelo número de pessoas, tu vai ter a tua arrecadação. Então, eu vou ter esta multiplicação. Então, a fórmula, a função da arrecadação vai ser a seguinte, ó. Eu vou fazer uma distributiva, ó. 20 vezes 200 dá 4.000. 20 mais 40x vai dar 800x. Aqui eu vou ter menos 200x e aqui eu vou ter menos 40x ao quadrado. Bom, dá uma função do segundo grau, então significa que tem uma arrecadação máxima, tem um ponto de máxima, tem um vértice nessa parábola, porque é uma função do segundo grau. Então a minha arrecadação vai ser menos 40x ao quadrado, certo? Aqui 800 menos 200 mais 600x mais 4.000. Um alerta aqui para os alunos que eu não posso simplificar a função. Ah, mas eu posso dividir por 10, tem que dividir por 10 dos dois lados, não pode ser um lado só, certo? Então a função fica assim, certo? Agora eu vou montar o gráfico, certo? Montar o gráfico. O que acontece? Se o x é 0, a minha arrecadação é 4.000. Então vai sair de 4.000. Só que todas saem de 4.000, certo? Todas saem de 4.000. Vou botar aqui, 4.000. Porém, eu sei que é uma função do segundo grau. Então vai ter um formato de parábola que a minha concavidade, ó, o A é negativo, a minha concavidade é para baixo. Lembra do bonequinho, ó? O bonequinho negativo é o sorriso triste. Então eu vou ter algo desse tipo aqui, ó, certo? E esse tipo de formato de curva vai ficar entre a D e a E. Porém, tem um detalhe no exercício que diz que os valores dos descontos têm que ser números naturais, inteiros, valores inteiros, certo? Então eu não posso ter valor intermediário. Vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, ambos vão até R$20 de desconto. Então, por exemplo, se ela está contínua, teria o desconto de R$1,20, por exemplo. Não pode.
Então eu só posso ter esses valores aqui, ó. Só esses valores aqui, certo? Então seria um monte de pontinho para cada um, teria 20 pontinhos aqui e a curva seria formada por pontinhos aqui, que é só os valores de descontos que são inteiros. Então a alternativa correta é letra E, de Espanha, certo? Questão de número 2, também uma questão de gráficos, tá? Então a questão número 2, nós temos a seguinte situação. O quadro representa a relação entre o preço de um produto e o seu respectivo imposto devido, que é chamado de I. Então a gente tem aqui, ó, o preço do produto é chamado de R. Então quando eu compro um produto eu pago um imposto em cima disso, tá? E tem uma tabela para esse desconto. Vamos ver para esse imposto. Então eu tenho uma tabela aqui, o preço, que eu vou chamar de R, o preço do produto e o imposto, certo? Esta tabela me diz se o valor do produto for menor ou igual a R$5.000, eu estou isento do imposto, ou seja, imposto zero, certo? Depois tem uma faixa de preço se o meu produto custar de 5.000 até 10.000, 10.000, incluindo 10.000, ó, igual a 10.000 também serve. Eu tenho 10%, ó, o imposto eu vou pagar 10% de R menos 5.000, certo? E por final, se o valor do meu produto está entre 10.000 e 15.000, eu pago R$500 mais 30% de R menos 10.000. Então ele me deu aqui as funções para me montar um gráfico, certo? O gráfico que melhor representa essa relação é qual, certo? Então tem aqui, ó, o imposto, o gráfico do imposto pelo valor do produto, que é o R. Bom, ele me traz três faixas de pagamento de imposto. Um até 5.000, olha lá, eu vou resolver parte por parte. Um até 5.000, outro de 5.000 a 10.000, então eu vou analisar de 5.000 a 10.000, e depois eu vou ter aqui até 15.000 do valor do produto, ó. Então até R$15.000 o valor do produto, certo? Bom, o que acontece aqui, ó? Eu tenho que montar o gráfico. Bom, a parte mais fácil é, se o valor do meu produto for menor ou igual a 5.000, ou seja, 4.000, 3.000, 2.500, eu não vou pagar nada de imposto. Então aqui eu já tenho uma parte do meu gráfico, ó, que vai ser uma reta. E eu posso ir olhando as alternativas para ir eliminando, ó, certo? A A pode ser, tá? A B também. A C já está fora, porque o imposto aqui de zero já vai até 10.000, mas passa pelos 5.000, aumentando o imposto, não aumenta, é isento, é zero. A D também poderia ser, e aí não pode ser porque não tem nada de gráfico ali, certo? É como se a tabela começasse daqui para baixo, tá? Bom, o que acontece? Vamos para a segunda faixa, certo? 10%, ó, 10% do valor do produto menos 5.000, certo? 5.000. O que acontece? Isso aqui vai ser uma questão linear, tá? Porque não tem quadrado, não tem nada disso, então vai ser uma reta, certo? Então eu vou pegar o limite aqui, ó, de 0 a 10.000. Quanto é que vai ser quando for 10.000? Quando for 5.000, eu já sei, ó, é zero. 5.001, eu já começo a pagar esse percentual, que vai aumentando conforme aumenta o valor do meu produto, certo? Então eu vou pegar aqui os 10.000, ó, esse limite, e ver quanto é que dá, para ver até onde vai aumentar o meu imposto dentro dessa faixa. Se eu pegar 10.000, eu vou ficar 10.000 menos 5.000. Então vai ser 10%, que eu já vou cortar um zero aqui, 1 sobre 10. 10.000 menos 5.000 vai dar 5.000. Corta um zero, vai dar R$500 de imposto. Então nesta segunda faixa, aqui é a primeira faixa, aqui é a segunda faixa e aqui é a terceira faixa. Primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa. Eu vou ter o aumento aqui, vai ir aumentando o meu imposto
até chegar num valor de R$500. Então aqui eu já posso procurar nas alternativas, ó. Começa num gráfico, a A ainda está dentro, né? Vai até 500, a B também vai até 500, certo? E eu consigo eliminar a D, que diz que ali o imposto por faixa é o valor fixo, e não é, tá? Ele depende do valor do meu produto, então ele vai aumentando, conforme aumenta o valor do meu produto, vai aumentando o meu imposto. Então a D está eliminada também. Então estamos entre A e B, certo? Agora o terceiro passo a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Esse aqui é o segunda faixa. A terceira faixa me diz que eu vou pagar R$500 fixo, né? Mais 30%, é só ler, 30% é 30 dividido por 100 do valor. Eu vou pegar o meu valor máximo para ver até onde vai esse aumento. Então eu vou pegar o limite máximo, que é 15 mil. 15 mil menos 10 mil, ó. 15 mil menos 10 mil. Ficou um pouquinho apertado aqui, menos 10 mil. Bom, isso aqui vai dar R$500 mais, já vou cortar um zero, 3 sobre 10, 15 mil menos 10 mil vai dar 5 mil, corta um zero embaixo, outro em cima, 500 vezes 3 dá 1.500, mais 500. Então, quando eu comprar um produto de 15 mil reais, que é o limite superior da terceira faixa, eu vou ter que pagar aqui R$2.000. R$2.000, observe que na letra A vai até R$2.000. Então o gráfico vai ter uma configuração desse tipo aqui, certo? Bom, o que aconteceu aqui, ó? Daria para fazer por eliminação e chegar nessa resposta de uma maneira mais direta. Até o meu gráfico aqui não ficou muito legal, que não está proporcional. Se aqui é 2.000, aqui é 1.000, aqui seria o 500, ó. Vou botar o 500 mais abaixo aqui, ó, para mostrar para vocês aqui, ó, 500, para ficar mais proporcional, ó. Ó, então seria uma reta menos inclinada e aqui seria uma reta mais inclinada. Então o que significa? Como essas faixas são iguais, 5 mil, 10 mil e 15 mil, observa que quanto mais caro o produto, mais imposto eu pago, que vai ser a inclinação dessa reta, o imposto, certo? Aqui o imposto vai aumentando devagarinho, aqui não tem aumento, aqui vai aumentando devagarinho e aqui aumenta bastante, certo? Então, pela prática do dia a dia, né, se o cara tivesse que chutar, né, falar assim, não, mas peraí, aqui o imposto aumentou um pouco, pô, aqui o imposto aumenta bastante quando aumenta o produto. A ideia é quanto mais caro o produto, se pagar mais imposto, tá? Então aí a gente tem a alternativa número 2, a resposta é letra A de América. Questão de número 3. A 3 diz o seguinte: uma construtora pretende investir na construção de imóveis de uma metrópole com 5 grandes regiões. Fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que se mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixarão a região. Os valores da pesquisa estão dispostos numa matrícula A, I, J. Bom, eu vou desenhar a matrícula aqui, tá? Então tem aqui a matriz, tá? 0, 0, 2, 1 e 1, 4, 0, 2, 0 e 2. Aqui eu tenho 2, 2, 5, 6, 2, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 4, 0, 4, 0. Esta é a minha matriz, tá? O que a gente tem que lembrar aqui, ó, que a matriz A e J, isso é o elemento, I, J, onde o I é a linha e o J é a coluna, tá? O I é a linha, então eu tenho, vai variar de 1, tanto o I como o J, ele pertence ao conjunto de 1 a 5. Então aqui eu tenho a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Tá? O total de famílias está em dezenas. Então, dezenas de famílias que se mudaram da região I para a região J. Isso é importante. As famílias se mudaram da região I para a região J.
Então, por exemplo, da região 1 para a região 3, como é dezenas, né? Em torno de 20 famílias se mudaram, tá? Parece que foi aqui em dezenas isso, tá? De I para J durante um certo período. E o elemento aí J é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas, diferentes. Então, o cara se mudar da região 3 para a região 3, ó, é zero. Então, esta diagonal principal aqui, que a gente chama lá quando a gente estuda a matriz, ela é toda zerada, porque aqui tu está te mudando da tua região para a mesma região. Daí se considera zero. Só interessa para a construtora quando o cara se muda de uma região para outra. Justamente porque quer fazer um investimento, quer ver para onde está migrando o povo. Tá? Então, nós temos aqui, ó, de I para J durante um certo período. E o elemento aí J é considerado nulo, a gente já leu isso, tá? A seguir está apresentada a matriz com os dados da pesquisa. Qual a região foi selecionada para o investimento da construtora? O que a construtora quer saber? Vamos lá. Olha lá, diz aqui, ó, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de família. E mesmo se o cara não percebesse isso no enunciado, é lógico que a construtora quer saber para onde é que o pessoal está indo, para poder fazer o investimento, onde está chegando mais famílias. Se está indo de I para J, me interessa quem recebeu mais famílias. No caso, são as colunas, né? Então, por exemplo, a região 1, ela recebeu quantas famílias aqui? Recebeu 2 da 3, recebeu 1 da 4 e 1 da 5. Então, eu vou fazer essa soma. 2, 3, 4 dezenas de famílias. Então, vou pensar nisso para fazer o investimento. Observe que na região 2 recebeu 4, 6, 8. Ó. Já é mais vantagem fazer o investimento na região 2 do que na 1, porque está chegando mais gente. Ele está perguntando qual que tem maior fluxo, tá? De famílias se mudando. 2 com 6 dá 8, com 2 dá 10. Ó, já melhorou. Aqui, ó, 2, 4, 7. 7 dá 11. Vou somar de novo. 4 com 3 dá 7. 7, 9, 11. Já caiu fora essa. 5, 8 com 4, 12. Foi cada vez ficando maior. Então, o maior fluxo de famílias, tá? É da região 5. Né? Chega na região 5. Então, a resposta é letra E de Espanha. Beleza? Vocês vão conferindo o gabarito aí e vão me falando, que eu não marquei os gabaritos aqui. Se tiver alguma coisa errada, a gente refaz o exercício aqui, porque é ao vivo, né? Questão de número 4. Questão de número 4, tá? Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala com 10 quilos. Então, a mala tem massa de 10 quilos. A mala, tá? Bom, o que acontece? Em 2 viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 quilos com as seguintes combinações de itens. Então, ela fez 2 viagens aqui, ó. Viagem 1 e viagem 2. E tem uma tabela para nós aqui. E ela conseguiu botar 10 quilos aqui, tá? Sendo camisetas. Camisetas, ela colocou 12 camisetas na primeira viagem e 18 na segunda viagem. Calçados, calçados. Calças, 4 e 3. E agora, sapatos. Sapatos, 3 e 2. É lógico, né? Se aqui eu coloquei mais camisetas, eu tive que diminuir nos outros itens aqui para continuar com os 10 quilos. O que é constante é a soma da 10 quilos, tá? Para ter certeza que sua bagagem terá massa de 10 quilos, ela decidiu levar esta mala com 2 calças, 2 sapatos, então é uma terceira viagem. Daí ela resolveu levar, vamos ver aqui, levar a mala com 2 calças, certo? Um sapato. Observe que ela diminuiu as calças e diminuiu os sapatos. Consequentemente, ela vai conseguir levar mais camisetas, tá? Um sapato e o máximo de camisetas, admitindo que os itens do mesmo tipo têm a mesma massa. Qual a quantidade máxima de camiseta que essa pessoa poderá levar? Bom, eu já cheguei no raciocínio, se eu reduzir calça e reduzir sapato,
eu posso aumentar o número de camisetas. A resposta é mais que 18. Só que todas são mais que 18, então não adiantou nada esse meu raciocínio. A primeira coisa que a gente pensa é num sistema, só que a gente percebe um problema aqui. A gente tem 3 incógnitas: camiseta X, calça Y e sapato Z. Eu teria que ter 3 equações para isso, tá? E eu não sei se eu consigo montar. Olha lá, eu tenho que 12x mais 4y mais 3z dá 10 quilos, certo? Também eu tenho que 18x mais 3y mais 2z, isto vai me dar 10 quilos também, certo? Para mim conseguir, com 2 equações, resolver esse sistema, eu teria que fazer uma manobra que anulasse 2 aqui e ficasse só com uma delas. E não me parece que eu vou conseguir, tá? Então o sistema ficaria bem complicado aí da gente tentar fazer uma relação que a gente fizesse, multiplicasse por tanto e por tanto em cima e embaixo e anularia 2, ficaria com uma incógnita só, que seria o x. Ou o y depois voltasse nas equações, tá? Mas esse exercício nos mostra uma sequência. Isso que está cobrando o aluno. Olha só, aqui de 4 para 3 para 2, ó, diminuiu 1, ó, menos 1, menos 1. Da mesma maneira que o sapato, ó, diminuiu 1 e diminuiu 1. Observe que é a mesma sequência. Então, se aqui eu conseguir aumentar mais 6 camisas, na redução de uma calça e um sapato, na realidade 2 itens. Ah, mas qual é a massa deles? Não sei. Mas a soma de um sapato mais uma calça que eu descontei, dá para me botar 6 camisetas. E aconteceu a mesma coisa para a próxima viagem. Tu diminuiu uma calça e um sapato. Então teve um desconto da mesma massa. Tu pode botar a mesma massa de camiseta da viagem anterior. Então se eu somar mais 6 aqui, a gente vai ter 18 mais 6. 18 mais 6 vai dar 24 camisetas. Com 24 camisetas, vamos ver aqui, 24 camisetas, a resposta é B, de Brasil, tá? Bom, vamos tentar botar a 5 aqui, eu vou apagar o sistema, que a gente acabou não utilizando, e vamos tentar botar a questão número 5. Questão número 5. Pessoal, a 5 diz o seguinte, 5. Nós temos uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecido, tá? E 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Então o cara vai fazer uma fantasia, vamos supor que fosse uma fantasia assim, ó, e ele vai utilizar tecido e pedras, só para a gente visualizar, e pedras na fantasia, certo? Então ele tem 2 tipos de tecidos, tá aqui, tecidos 2, certo? E produzirá a fantasia utilizando 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras. E pedras 5, tá? Isso aqui é o que ele vai botar na fantasia dele, fantasia, certo? Bom, essa pessoa tem à disposição 6 tecidos, observe que tem mais tecidos que cabem na fantasia, tá? Então ela tem, botar assim no estoque, vamos chamar aqui de estoque. No estoque ela tem 6 tecidos, tem 6 tecidos e tem 15 pedras, 15 pedras ornamentais diferentes. A quantidade de fantasias com materiais diferentes pode ser produzidas é representado por qual expressão? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho mais possibilidades do que locais para colocar, né? Eu vou colocar 2 pedras, por exemplo, só que eu tenho 6 pedras para combinar, para trocar, fazer fantasias diferentes. Então, quantas possibilidades que eu tenho? Daí vem a pergunta, Fábio, é arranjo ou é combinação? Sempre vem essa pergunta. Então a gente vai ver se a ordem importa ou não, tá? Então se eu escolher das 6 pedras, vamos supor que as pedras que eu tenha lá, as pedras não, os tecidos, eu tenho 6 tecidos, tá? O tecido é azul, preto, vermelho, verde,
amarelo e branco. Se eu escolher o tecido para fazer a fantasia, o azul e o verde, ou escolher o verde e o azul, eu vou fazer a mesma fantasia. Então a ordem não importa. Da mesma maneira que as pedras também a ordem não importa. Então é um exercício de combinação. E como é que eu vou fazer? É o seguinte, ó. Na hora de fazer a fantasia, eu preciso de tecido e pedra. Outra coisa, tá? Vou somar ou vou multiplicar? Outra pergunta comum, certo? Tu vai botar tecido ou pedra? Vai fazer uma fantasia só de pedra? Ou só de tecido? Não, se fosse ou era soma, teria uma soma, tá? Até eu já vi ali que poderia eliminar a B e a C, porque não pode ser soma. Então, na fantasia tem que ter tecido e pedra. E é multiplica. Então, como é tecido e pedra, eu tenho uma multiplicação. E dos tecidos, eu tenho uma combinação de 6 tecidos que eu posso escolher 2 a 2, tá? Ou seja, dos 6 tecidos eu posso pegar cada 2, eu posso fazer esse e esse, posso fazer esse e esse, tá? E as pedras da mesma maneira, teria uma combinação de 15 pedras para selecionar 5 a 5, tá? Às vezes a resposta nem aparece assim, ó. Não é o caso aqui que eles abriram a combinação, ou seja, colocaram a fórmula da combinação, que é a primeira parte, ó, o 6 fatorial, sobre a diferença 6 menos 2 dá 4 fatorial e o 2 fatorial, tá? Se não tivesse esse 2 seria arranjo, não sei se tem essa possibilidade. Tem, eu acho que tem, deixa eu ver aqui, tem essa possibilidade que é a D ali, então tem que ficar ligado, tá? Se o cara confundir com arranjo, eles colocaram, tá? Vezes, e aqui seria 15 fatorial, certo? A diferença 15 menos 5, 10 fatorial e o 5 fatorial, certo? Olhando nas alternativas, eu acho que é 6, 4 e 2, 15, 10 fatorial e 5 fatorial, alternativa letra A, de América. Pessoal, questão de número 6. Questão de número 6, certo? Nós temos aqui a Copa do Brasil, teve até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeão da competição, tá? Conforme apresentado na imagem, tá? Então nós temos 15 times diferentes, 15 times campeões, 15 times diferentes. Tá? Claro que um time pode ganhar mais de uma vez a competição. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, pretende colocar um painel na sua sede e esse painel teria 6 linhas, e em cada uma delas 5 placas. Tá? Então vai dar 30 títulos, né? Porque vai ter 6 linhas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e 5 colunas. 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter essa possibilidade aqui, ó. Mais ou menos isso, ó. Que seria as placas aqui, ó, tá? 6 linhas e em cada uma delas 5 placas referentes a cada edição da competição, com o nome do time do vencedor, o brasão e o ano do título. Então observe o seguinte, vai ter brasões, né? Por exemplo aqui, estou vendo o Cruzeiro, vai ter o título, né? Cruzeiro, campeão de tal ano. Né? Depois o Grêmio tem 5 títulos, então vai ter Grêmio, né? O símbolo, o brasão, Grêmio, campeão em tal ano, só que vai ter 5 placas do Grêmio, tá? Com anos diferentes, então são placas diferentes, na hora de colocar essas placas. O brasão e o ano do título. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha só tenha clubes gaúchos. Então a primeira linha aqui vai ser os gaúchos. Que é Inter, Grêmio e Juventude, tá? Então nós temos 3 gaúchos aqui, tá? 3 times gaúchos. A segunda, apenas times cariocas, e ele me fala quem são os cariocas, porque pode ter uma pessoa que não entende futebol, não é? E vai fazer a questão com as mesmas chances, né? Que é Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira, somente times mineiros,
tá? Na terceira linha vai ser os mineiros. Mineiros, certo? E a quarta exclusivamente para clube paulistas. Paulistas. E assim por diante, certo? Os paulistas, daí ele me diz quem são os paulistas ali, Corinthians, Palmeiras, Santos, o Paulista Futebol Clube, Santo André. E as duas últimas sem nenhuma restrição. Daí tu pode botar qualquer um deles aqui, tá? Inclusive pode ser gaúcho, se sobrar, carioca, mineiro, pode ter nas últimas ali sem problema. Qual a expressão? Daí ele me traz a tabela aqui dos campeões, quantos títulos tem, para mim poder olhar. Qual a expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? Então vamos começar aqui com os times gaúchos, tá? Que é o Grêmio, o Inter e o Juventude, certo? Quantos títulos nós temos? 5 do Grêmio, 1 do Internacional são 6 e do Juventude são 7. Eu tenho 7, tá? Então quando eu for botar a primeira placa, eu tenho 7 placas diferentes para escolher. 5 placas do Grêmio, uma do Inter e uma do Juventude. Então, eu tenho 7. Vou colocar uma placa aqui. Na próxima eu vou ter 6. Quando eu botar essa placa aqui, eu já coloquei 2 das 7. Ó. São 7 títulos que os gaúchos têm. Então, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Deixa assim. Depois a gente ajeita, tá? Agora os cariocas, que é a segunda linha ali. Os cariocas têm quantos títulos? Daí tu vai lá, Flamengo, Vasco e Fluminense que ganharam. O Flamengo tem 3 títulos, o Fluminense tem 1, são 4, e o Vasco tem 1 também. Então 3, 4, 5. São 5 títulos, 5. Então vai dar 5 placas para escolher para botar a primeira ali. Eu tenho 5 placas. Escolhi uma do Flamengo. Quando chegar aqui, eu vou ter as outras 4. E conforme eu vou preenchendo, vai tendo cada vez menos uma. Aqui eu já percebo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é permutação de 5, que é 5 fatorial. Essa eu posso fazer direto. Depois as outras a gente acomoda, tá? Bom, agora na terceira são os mineiros. Quantos títulos? São Cruzeiro e Atlético Mineiro só. Só tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem 6 títulos e o Atlético tem 1. Então são 7 títulos que os mineiros têm. 7 títulos. Vai dar igual os gaúchos. Eu tenho 7 placas. 6 placas do Cruzeiro e 1 do Atlético. Quando eu for escolher, na hora de botar, eu tenho 7 placas para escolher na primeira. Pode dar tudo o Cruzeiro e o Atlético cair aqui embaixo. Como na escolha eu posso botar um Atlético ali e sobrar Cruzeiro para botar nas últimas 2 linhas, porque nessas últimas 2 aqui, ó, não tem restrição. Botar assim, sem restrição. Restrição. Beleza? Então aqui vou ter 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Certo? Depois a gente mexe aí. Os paulistas, cadê o paulista? Os paulistas eu tenho o Corinthians. Corinthians tem quantos títulos? 3. Corinthians tem 3. O Palmeiras tem 3 também. O Santos tem 1. O Paulista Futebol Clube tem 1. E o Santo André tem 1. Então eu tenho 3, 6, 7, 8, 9 títulos dos paulistas. 9 títulos dos paulistas. Então eu vou ter aqui 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Por quê? Porque quando eu for preencher no painel a primeira placa dos paulistas, eu tenho 9 placas, porque eu tenho 9 títulos. Coloco uma e sobra 8 para botar na segunda. Quando eu escolher outro time aqui, quando chegar aqui, das 9 que tinha, eu já coloquei 2, por isso que é 7, vai diminuindo até chegar a 5, beleza? Bom, o que ocorreu aqui? Tá? No final, eu tenho 10, 2, 4, 5, tenho 10 posições. E vai sobrar 10 clubes. Então, ali eu posso botar de qualquer jeito. Então, se é de qualquer jeito, é permutação de 10, os 10 que sobraram. Ah, mas pode ter gaúcho aqui embaixo? Pode. Porque aqui eu tenho 5 posições para gaúcho, só que eu tenho 7 títulos. Eu posso ter, nesses 10, eu posso ter 2 gaúchos. Eu vou ter 2 gaúchos, né? Porque não cabe
os 7 títulos dos gaúchos lá, porque são 5. São 5 posições para botar as placas. Então vai sobrar 2 gaúchos. Aqui vai dar certo os cariocas. Carioca aqui embaixo não vai ter. Os mineiros vão ter 2 também. 2 mineiros. Por que 2 mineiros? 2 mineiros. Ah, porque cabe 5 placas e tem 7 títulos de Minas. Os paulistas têm 9 títulos, só cabe 5, tem 4 paulista. 4 paulista. Paulista. Cadê os 10? Ó? 4, 6, 8. Falta 2. Falta 2. Quais são os outros que não são nem paulista, nem... Um é o Criciúma, que é de Santa Catarina. Criciúma. Tá? Eu nem vou botar Criciúma, vou botar aqui Santa Catarina. De Santa Catarina, que é o Criciúma. E qual é o outro que eu tenho aqui? Santo André, o Sport, ó. Um Sport de Recife, tá? Pernambuco, certo? Daí fechou os 10 aí que eu posso botar de qualquer jeito. Então aqui a permutação de 10 é 10 fatorial. Bom, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cálculos. 5 cálculos, tá? O segundo cálculo é 5 fatorial, tá? É multiplicação tudo, tá? Que eu não sei ainda. Depois tem mais um aqui, tá? 2 aqui e depois 10 fatorial. Então a resposta tem que terminar com 10 fatorial e o segundo tem que ser 5 fatorial. Terminando com 10 fatorial e sendo o segundo 5 fatorial, o cara já ficaria entre B e E, tá? A questão foi anulada, a gente vai ver por quê, tá? Então entre B e E ficaria nas alternativas se fosse um caso de chute, certo? Agora a gente vai dar uma arrumada nos demais. Como é que eu faço para arrumar isso aqui? Pessoal, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Isto não é 7 fatorial. Isso não é 7 fatorial. Por quê? Para ser fatorial, o que me falta? Para ser fatorial, me falta completar aqui. Em aula eu bati em cima dessa tecla, que o Enem cobra bastante esse complemento aqui, ó. Faltou 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 é o que é? 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, se eu multiplicar por 2 vezes 1 e dividir por 2 vezes 1, lá em cima vira 7 fatorial e aqui vira 2 fatorial. Então, a primeira parcela aqui é 7 fatorial sobre 2 fatorial. Então, aqui eu tenho a primeira parcela, 7 fatorial sobre 2 fatorial. Da mesma maneira que eu vou fazer aqui, ó. Aqui dá o mesmo, ó, porque o mesmo cálculo lá de cima vai dar 7 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui também dá 7 fatorial sobre 2 fatorial, certo? E esta aqui, que falta, é 9. O 9, o que faria aqui, ó? O 9 vai até o 5, ó. Vai até o 5, ó. Ó, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Só vai até 5. Fazer o quê? Multiplicar por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Se eu multipliquei, eu tenho que dividir aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 para continuar o mesmo valor. Quando eu faço o 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, multiplico por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vira 9 fatorial. Em compensação aqui, o que acontece? Eu vou dividir por 4 fatorial. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, nada mais é do que 9 fatorial sobre 4 fatorial. Então, aqui eu completo a questão com 9 fatorial e 4 fatorial. Uma pena essa questão ser anulada, tá? Muito bem elaborada, né? E o que se percebe que a resposta mais próxima seria a alternativa E, onde essa última parcela está correta, a penúltima está correta, a antepenúltima está correta, a segunda está correta e a gente tem um erro aqui, infeliz de quem fez a questão, tá? Senão seria a alternativa a letra E. Mas como não tem, a questão foi anulada por falta de alternativa. Anulada por falta de alternativa, tá? Questão de número 7. Questão de número 7. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. Então, lançamento de dardo, tu recebe 3 dardos e joga no alvo. Se tu acertar dos 3, acertar um, pelo menos um, tu tem uma pontuação, certo?
O organizador considera que, em média, o jogador tem a cada lançamento 1/2 a probabilidade de acertar um dado no alvo. Tá? O que é o meio? É a metade, é 50%. Então aqui já começa a organizar meu problema. Tá? A probabilidade de acertar é 1/2, um dardo, tá? Para um dardo. Tá? Um dardo. Pessoal, se a chance de acertar, eu vou botar só acertar, se a chance de acertar 1/2, a de errar também é 1/2, porque 1/2 é 50%. Se tem 50% de chance de acertar um dado, tu tem 50% de chance de errar o dado, que é a probabilidade complementar, que coincide com o assunto que a gente está vendo no momento, né? A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9/10. Então ele vai aumentar o número de dardos para a probabilidade ser maior ou igual, vamos ver aqui, igual ou superior a 9/10, que se eu botar um zero em cima e outro embaixo, a 90%. E daí quer aumentar a probabilidade de acerto em 90%, para o jogo ficar mais atrativo, as pessoas chegam lá, pô, ganhei, vou lá, ganhei ponto, tá? Então, esse é o meu problema. Então, ele quer aumentar o número de dardos. Ele me diz que tem que aumentar o número de dardos. Então, a resposta A não pode ser, né? Que são 2, já são 3 dardos, né? Aumentar só pode ser da B em diante, tá? Isso aí já é uma possibilidade. Se o cara não sabe fazer a questão, por lógica, o cara eliminar alguma coisa. Por isso, decidiu aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Numa das aulas, né, a gente fez a questão das placas, né, que o cara queria aumentar a probabilidade no restaurante de quem vem na estrada ver uma placa. E a probabilidade de ver uma placa, quando se passa na estrada, era de 1/2, 50%. Então era 50% para ver e 50% para não ver. O exercício é exatamente igual, tá? Exatamente igual a maneira de resolver. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu quero a probabilidade, né? A minha probabilidade de acertar os dardos tem que ser maior ou igual a 9/10, probabilidade de acertar significa que a minha probabilidade de errar tem que ser menor do que 1/10. Se eu quero uma probabilidade de acerto igual a 90%, isso é a mesma coisa do que a probabilidade de erro menor do que 10%, que fecha o 100%. Tá? Eu quero mais de 90% de chance de acertar, eu tenho que ter menos de 10% de chance de errar. E daqui a gente vai ver qual é a probabilidade de errar. Pessoal, de errar é 1/2. O primeiro dardo eu tenho 1/2. Quando eu jogo o segundo dardo, me dá 1/2. E eu vou multiplicando 1/2 quantas vezes até ficar menor do que 1/10. Até ficar menor do que 1/10. Só que eu não sei quantas vezes eu vou multiplicar. E cada vez que eu multiplico 1/2 é um dardo. Se eu souber quantas vezes eu vou multiplicar 1/2 para dar menos que 1/10, eu vou saber quantos dardos eu preciso. Então, na realidade, isso aqui eu vou multiplicar n vezes. Então, eu vou ter aqui, ó, 1/2 elevado na n tem que ser menor do que 1/10, tá? Isso aqui é um clássico do Enem, tá? Um clássico do Enem. Bom, como é que eu vou fazer isso? 1 elevado na n é 1, porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1. E 2 elevado na n dá 2 na n. Tem que ser menor do que 1/10. Vou multiplicar isso em cruz. Eu vou ter o 10 vindo para cá, eu vou ter 10 menor e o 2 elevado a 1 vezes 1, 2 na n. Pessoal, qual é o número de dardos que o n, né? N vezes que eu vou multiplicar o número de dardos. Qual é o número de dardos que eu coloco para dar maior do que 10? Daí aqui é uma coisa que aparece sempre na prova do Enem que tu tem que estar ligado, tá? Que é a base 2. 2 na 2 é 4, 2 na 3 é 8, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6, isso tem que saber, até 2 na 10 tem que saber. E é só dobrar, ó, 4, 8, 16, 32, 64,
Tu quer que o 2 elevado no expoente seja maior do que 10. Se for na 3 dá 8, não serve. Aqui não serve, aqui não serve. 2 na 4 dá 16, serve. 4 dardos. Fábio, 4 dardos. Mas se tivesse a resposta 5, deixa eu ver se tem aqui. Se tivesse a resposta 6, 6 dá 14, não é maior que 10, serve também. Tá? Serve também. Só que daí a probabilidade de errar vai ser cada vez menor. Só que a pergunta é qual é o número mínimo de dados para ter essa probabilidade. Então o número mínimo de dados são 4 dardos. Mais do que isso serve? Serve, mas daí não é o número mínimo. Então a resposta vai ser B de Brasil. Questão número 8. Tá? O atomium representado na imagem é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele é construído em 1958 com a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo, tá? Então, uma estrutura no formato de um cubo, essa é a questão número 8, né? Um cubo é assim, né? Numa estrutura de um cubo, tá? Está apoiada em um dos vértices sobre a base paralela do plano do solo. E a diagonal do cubo contendo esse vértice é ortogonal ao plano da base. Bom, o que ele quer dizer aqui, ó? Isso aqui é um cubo, né? Isso aqui é um cubo. O que são os vértices? São os cantos aqui, ó. São os cantos, tá? Só que lá dentro existem diagonais. E esse cubo não está assentado no chão. Ele pega um dos vértices para colocar o cubo. Então, como se pegasse esse vértice aqui, ó, e colocasse no chão, ó. Aqui eu tenho o chão, olha lá, aqui eu tenho o chão. E agora vai ser complicado para mim fazer aqui. Vamos ver aqui. Seria algo desse tipo aqui, mais ou menos, ó. Tá? Um cubo mais ou menos assim, ó. Certo? Só que o cruzamento das diagonais lá dentro, ó, cruzamento das diagonais lá dentro, vai ter aqui uma esfera aqui e vai ter mais uma em cada vértice aqui, ó. Então a figura é bem complicada aqui, tá? Eu achei muito difícil essa questão aqui. Esse do centro se liga a todas, tá? E ele vai querer saber a projeção, tá? Uma questão que foi muito falada, tá? Então, centralizando os vértices desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas, que são nos vértices, e uma esfera foi construída centrada no ponto de intersecção das diagonais do cubo. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas, e a esfera central é conectada a elas pelas diagonais do cubo. Então, as esferas que estão nos vértices são interligadas pelas arestas, que são essas linhas aqui, certo? E a central, que está lá no meio, tá? Que está lá no meio, ó, ela é conectada através das diagonais, tá? Do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escalas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pelas partes internas da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito pelo elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto. Então tem 3 esferas aqui, ó, que elas estão alinhadas, que é uma diagonal. Então pega esse ponto mais alto, aqui que está na base, e a do centro lá dela, tem 3 esferas que estão alinhadas, tá? Considere um visitante que se deslocou pelo interior sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre os 2 vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representado por quê? Bom, o representante se deslocou, ele quer a projeção lá no chão. É como se fosse a sombra desse monumento todo, tá? E é uma coisa bem complicada, então a gente vai tentar fazer, certo? Eu prefiro fazer pela figura original, pela foto, certo? Então, o que a gente observa aqui, ó? Existe umas bolas, né, que são as esferas que estão nos vértices, maior e outras menores. Isso vai ser fundamental para te poder entender,
tá? Eu tenho 3 delas que estão alinhadas. Então, olhando de cima, tá? Olhando de cima, essas 3, a sombra vai cair uma em cima da outra, certo? Só em saber isso, eu tenho 8 esferas nos vértices, mais uma no meio, são 9. São 9. Mais 3 caem juntas. Então eu vou descontar 2, porque 2 caem no mesmo lugar de uma. Tá? Então eu tenho que ter aí, de 9, descontar 2, eu tenho que ter 7 pontos. 7 pontos. A A tem 1 milhão de pontos aqui. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A B tem 5. A C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A C tem 7. A D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está fora. E a E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a do meio, 7. Então, só eu saber isso, que tem 3 alinhadas, eu vou ter 7 pontos, eu já elimino umas quantas aqui, eu fico entre a C e a E, certo? Então, o que acontece? As 3 estão alinhadas, tem esse ponto aqui. Olhando na foto, que eu acho mais interessante, tá no nosso material aí, que fica na descrição do vídeo, tem aqui uma bola que é maior, então ela está mais próxima, que seria essa da frente aqui, ó. Seria da frente aqui, ó, que ela está mais à frente, certo? Tranquilos? E o que acontece? Lá atrás tem uma bola bem pequena. Lá atrás tem uma bola bem pequena, que é a parte de trás. Até aí não me eliminou ainda da C e a E, certo? Só que eu vejo nas laterais 2 bolas de cada lado. Só que uma maior que a outra. Então, o que acontece? Se uma é maior que a outra, uma está mais na frente e a outra está mais atrás. E por que eu faço esse alinhamento aqui, ó? Porque ela não é, a da frente aqui, ó, que é a maior, não é tão grande como essa que eu marquei aqui, que aparece bem na parte de cima. Então, essas laterais aqui aparecem 2. No momento que eu interligar, ó, existe conexão entre todas as esferas. Deixa eu ver se fechou a 7. Ó. 3 em cima, 3 embaixo, 6. Mais uma aqui, 7. Tem interligações entre todas. Então, o cara passeando aqui dentro, o visitante, ele vai fazer o trajeto em todas as conexões. Então, ele vai fazer o trajeto desse tipo aqui. Tá? Isso vai ficar mais parecido com a alternativa de letra E de Espanha. Tá? Talvez seja a questão mais difícil da prova, apesar de ser uma das mais tradicionais. Não são difíceis, mas esta realmente ficou bem complicada. Tá? E a 9 também é complicada. Vamos à 9. A 9 nós temos aqui, ó, num octaedro regular, 2 faces são consideradas opostas quando não tem arestas e nem vértice em comum. Então ele está me explicando que as faces são opostas quando não tem vértice em comum e não tem arestas, que é a linha que une as faces, também não tem em comum, tá? Na figura observa-se um octaedro regular e uma das suas planificações na qual há uma face colorida na cor cinza escuro e outras 4 faces numeradas, tá? Então a gente tem aqui o desenho do octaedro regular, que são 2 pirâmides, tá? São 2 pirâmides de base quadrada, uma em cima da outra, né? Mais ou menos isso. Então, a gente tem esta situação na parte de cima, consequentemente, a gente vai ter a parte espelhada aqui para a parte de baixo, ó. Aqui não ficou muito bonito, vamos dar uma melhorada aqui. Aqui tem uma face aqui, tá? Que ficou meio ruim na minha aqui, mas dá para perceber aqui, vamos dar uma ajeitada aqui, só para aparecer a face daqui do lado aqui, que a gente pode precisar para o raciocínio. Então aí a gente tem o octaedro regular e tem ele desmontado aqui, ó. Tem ele desmontado aqui. Vou tentar fazer ele aqui. Opa, aqui. Aqui mais ou menos. Mais ou menos isso aqui, tá? Não está muito proporcional aqui. Aqui são 2. Aqui está numerado 1, 2, 3 e 4. E aqui é a parte que é pintada, certo? Bom, tem várias maneiras da gente fazer isso aqui, né? Qual das faces ficarão opostas à face da cor cinza escuro,
quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada, certo? Então, uma das maneiras é imaginar essa face colorida aqui em algum lugar, ou procurar ela, certo? Aqui, eu vou colocar o número 2 daqui na frente, ó. Esta face aqui vai ser o número 2. Número 2. Eu observo que dobrando aqui o número 2, por que eu peguei o 2? Porque eu tenho duas na lateral aqui que já são numeradas, eu já vou por eliminação, ó. Olha só, dobrando, eu vou dobrar 3 e 1, ó. Vai ser dobrado 3 para cá e lá atrás vai ser a face 1, certo? O que acontece aqui? Debaixo da 2, quando eu dobrar, eu vou ter a 4. Aqui vai ser a face 4, certo? Bom, para mim tentar fazer desta maneira, eu vou numerar aqui, ó, 5, 6 e 7. Encostado na 4, eu tenho a 5. Então, a 5 pode ser essa aqui, por exemplo. Ó. Aqui pode ser a 5, certo? E eu tenho aqui, ó, um vértice em comum, a 4, a 5 e a 6. E esse vértice é esse daqui de baixo, ó, que está em comum com a 4 e a 5. Então, essa daqui de trás pode ser a 6. Essa daqui de trás pode ser a 6. Deixa eu ver aqui, a 6 e a 7, vai ser lá de trás lá, bem lá de trás lá é a 7. Eu vou botar pontilhadinho assim, a 7 é lá de trás, certo? Consequentemente, esta parte achurada, sobrou só essa parte daqui de trás, ó. Tá? Essa parte lá de trás lá de trás. A 3 é essa face, a 2 aqui, a 1 aqui é lá de trás. Então, a face que não tem vértice em comum, ó, não pode ter vértice em comum e nem aresta em comum. Então, eu vou eliminar, já que deu lá de trás, eu vou eliminar a 1, a 2 e a 3, que tem os mesmos vértices. Ó, 1, 2 e 3, eu vou eliminar, certo? Bom, a 5 tem esse vértice aqui, ó. Esse vértice pega a 5 está eliminada também. Esse vértice lá de baixo pega a 6, ó. A 6 está eliminada também. Certo? A face 7 é a parte de trás lá, daí tem essa aresta aqui que é incomum. A 7 também está eliminada. Então, a única que me resta aqui é a face 4, ó. A face 4 está na parte de baixo aqui, ó. Ela tem um vértice aqui e a parte que é pintada cinza é o vértice lá de cima. Não tem o mesmo vértice. E as 3 arestas da parte cinza é esta e as 3 arestas da 4 é essa aqui. Então, a resposta, só achei o número 4. Número 4, a alternativa é letra E de Espanha. Questão de número 10. Questão de número 10. O projeto de um container em forma de um paralelepípedo reto retangular previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica e pintura do piso interno de tinta epóxi. Tá? O paralelepípedo reto é a caixinha de fósforo que eu chamo, tá? Então a gente tem essa situação aqui, ó, paralelepípedo, tá? Que eu vou chamar de A, B e altura C, tá? Vai pintar as paredes internas e externas com tinta acrílica, certo? E o piso vai ser pintado com tinta epóxi, tá? O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do original previsto, mantendo inalterada a altura. Pessoal, a altura continua a mesma, mas ele resolveu mudar aqui o projeto dele para, em vez de A, 2A, tá? Dobrar o comprimento, dobrar a largura, também para 2B, olha lá, 2B, certo? E a altura continua a mesma, C. Tá? Ele mudou o projeto, daqui para cá ele mudou o projeto, tá? Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para cada nova dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tintas necessárias.
Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tintas necessárias pelo fornecedor foram o seguinte: fornecedor 1, o dobro para tanto as paredes como o piso, quer dizer, para o novo projeto, dobrou as tintas tanto para a parede como para o piso. Fornecedor 2, o dobro das paredes e 4 vezes o piso, e assim vai. Então, primeiro a gente vai achar a resposta, depois a gente vem aqui nos fornecedores para ver qual que se enquadra. Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do container como parte de uma das paredes. Então, a gente não vai descontar a porta, como se a gente pintasse por cima da porta. Qual dos fornecedores prestou a informação adequada, devendo ser escolhido pelo construtor para aquisição do material? Então, vamos ver o que a gente precisava e o que a gente vai precisar no projeto novo. O projeto original, eu tinha que pintar as paredes, interna e externa. Então, eu vou ver quantas paredes eu tenho. Esta parede aqui é AVC, AVC. Eu tenho que contar ela 2 vezes, porque eu tenho que pintar dentro e fora, 2 vezes. Então, eu vou multiplicar por 2, certo? Só que ela tem lá atrás outra parede idêntica. Olha lá, tem lá atrás outra parede idêntica. Então, eu multiplico por 2 de novo. Entenderam o que eu fiz? Então, eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 paredes para pintar. 2 aqui e 2 lá atrás, porque é dentro e fora. São 4 paredes. Então, eu preciso pintar 4 AC. Só isso aqui seria as paredes, certo? Paredes. Agora eu tenho que pintar essas paredes aqui do lado também, tá? Que é BVC, mais BVC. Só que é dentro e fora, multiplica por 2 e é 2 paredes, essa aqui e esta aqui, então vezes 2. Eu tenho que pintar 4 paredes BVC. Olha só, uma no lado de fora, 2 no lado de dentro, 3 no lado de dentro e 4 no lado de fora, mais 4 BC. Então, para o novo projeto, eu vou ter que pintar quantos de paredes? Vamos ver aqui, paredes. Eu vou ter que pintar esta parede 4 vezes, que é dentro e fora, e lá de trás, dentro e fora, certo? Então, eu vou ter aqui, a parede vai ser 2A vezes C. 2A vezes C. Isso aqui é a parede, certo? E eu tenho que pintar 2 vezes, porque é dentro e fora, e 2 vezes porque tem na frente e nos fundos, vezes 2. Mas eu tenho que pintar essas paredes aqui. Quantas vezes eu tenho que pintar? Dentro e fora, e aqui, ó, dentro e fora. Então, eu tenho que pintar 4 vezes também. E esta parede, a área é 2B vezes C, vezes 2, que é dentro e fora, e vezes 2, porque é aqui e lá no outro lado oposto, certo? Então, as paredes vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8AC, mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 2BC. Opa, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8BC. Então, observe que eu precisava pintar 4AC mais 4BC e agora é 8AC mais 8BC. Então, as paredes eu vou ter que dobrar, comprar o dobro de tinta, porque eu tenho o dobro de área para pintar. Agora, a gente vai fazer o piso. Quanto que era o piso no começo? O piso era A vezes B. A área do piso, A vezes B. E o piso novo? O piso é fácil, né? 2A vezes 2B. A área é 2A vezes 2B. Aqui dá 4AB, ó. 2 vezes 2, 4. 4AB. Ou seja, eu precisava de uma área A vezes B e o piso não tem o lado de fora, né? É só um lado. Então, aqui eu vou ter 4 vezes mais. Então, eu tenho que procurar o fornecedor que vai me mandar o dobro de tinta para as paredes e 4 vezes mais para o piso. Tá? O primeiro, o dobro tanto para as paredes, errado. Não, a parede é 2 vezes, como para o piso. Não, o piso é 4 vezes. Está errado o primeiro. Segundo, o dobro para as paredes, fechou, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Está aqui, é o segundo fornecedor, resposta B de Brasil. Resposta B de Brasil, as demais não estão erradas, né? Fechamos aqui. Questão de número 11. Questão de número 11. Um povoado com 100 habitantes, então número de habitantes, 100 pessoas, tá? Estão passando por uma situação de seca prolongada
e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Tá? Então, uma questão de seca, a gente vai ter que fazer um reservatório para essas 100 pessoas. Tá? Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto. Então, o reservatório que a gente vai fazer é um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno. Então, o diâmetro é 5 metros. Eu já vou botar aqui que o raio é 2,5, porque a gente está acostumado a trabalhar com raio, tá? 5 de diâmetro, o raio é metade do diâmetro, 2,5. E atender a demanda da água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. Então, tem que durar a água aqui para um tempo de 7 dias. 7 dias. Cadê? Exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por caminhões-pipa. Então tem que durar a semana toda. Daí no início da semana, na próxima, vai lá e enche de novo. Considerando que o consumo médio diário por habitante é 120 litros, então 120 litros por pessoa, por habitante, né? Por pessoa, tá? Use 3 para pi, o pi é para utilizar 3 para facilitar o cálculo. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metros igual a quanto? Eu preciso saber a altura desse reservatório. Bom, é lógico que o volume de água que o pessoal vai consumir durante essa semana de 7 dias é o volume que eu tenho que ter no reservatório. Então, no final da semana vai estar zerado. Claro, um projeto real a gente põe 20% a mais, né, esse tipo de coisa. Aqui vai ser exato. Tá? Então, quanto de água esse pessoal precisa? São 100 pessoas, botar assim, volume, são 100 pessoas. Cada pessoa consome por dia 120 litros de água. Tá? Isso vai dar o volume de um dia, mas eu preciso para 7 dias. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, tá? 1, 2, 3 em litros, né? E eu vou fazer 12 vezes 7. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 e 1, 8. 84 mil litros de água, certo? O aluno tem que saber que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Por que eu vou fazer para metros cúbicos? Porque eu tenho aqui as unidades, o raio em metros, a altura eu vou achar em metros, então o volume tem que ser em metros cúbicos. Como 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 84 mil litros corresponde ao volume em metros cúbicos. Claro que a conta é muito fácil aqui, o volume é 84 metros cúbicos. Esse volume é o volume de água que eu preciso para os 7 dias da semana para abastecer essas 100 pessoas. E o reservatório vai ter que ter esse volume. Então, o volume do reservatório, como é um cilindro, é a área da base vezes a altura. O volume, a área da base é circular, é πr ao quadrado, que é a área do círculo, não é? Vezes a altura do reservatório que eu quero saber. Vamos botar os dados. O meu volume é de 84 metros cúbicos, o π ele manda usar 3, o raio é 2,5 ao quadrado, ó, 2,5 ao quadrado, vou botar 5 meios, que vai me facilitar no cálculo. É a mesma coisa que 2,5, né? 5 dividido por 2, mas no cálculo fica mais fácil para mim fazer. E eu quero saber a altura, certo? Eu vou ter 84, 3 que multiplica 25, que é 5 ao quadrado, e aqui vai dar 4 vezes a altura. Não mudou muita coisa aqui para o meu cálculo, certo? Então aqui eu vou ter 84 vezes 4, esse 4 passa multiplicando, 84 vezes 4, dá 16, vai 1, 8 vezes 4, 16, 32, 33, 336, e 25 vezes 3 dá 75, que vai passar dividindo aqui, ó, 75. Então a altura do meu reservatório vai ser 336 dividido por 75, tá? Tem que fazer a conta? Tem que fazer a conta? Tem que fazer a conta, tá? 336 dividido por 75. E agora? 70 menos 100. Dá uma 4 vezes, será se dá? 450, dá. 4 vezes 75 dá 300, tá? Sobra 36. Põe a vírgula. 4, alguma coisa. Quantas respostas tem com 4, alguma coisa? Tem mais de uma. Seguimos o cálculo, tá? Então aqui põe um zero. 360. Dá 4 de novo, tá? Se desse 5, daria 375, vai dar 300.
sobra 60. 600, agora 4,40 e poucos para 600 vai dar 8, 9, tá 8. 8 vezes 5 dá 40, vai 4, 8 vezes 7, 56, fechou a resposta certinha aqui. 4,48 metros. Tem essa alternativa, 4,48 metros, resposta D, de Dinamarca. Questão de número 12. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme a ilustração. Então, temos a caneca aqui, a alça não vai influenciar em nada, certo? E a gente já observa aqui que a gente tem uma caneca no formato de um tronco de cone. Aqui a gente tem o diâmetro menor, aqui a gente tem o diâmetro maior e a gente tem a altura da caneca aqui, tá? Temos o desenho da caneca. Sabendo que 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, e que o topo da caneca é uma circunferência com diâmetro medindo 10 centímetros, então eu já vou botar o raio aqui, tá? O raio é 5 centímetros, porque o diâmetro é 10, o raio é a metade, e a base, que é o círculo de diâmetro menor, é 8 centímetros. Então, eu vou chamar de R pequeno, o raio pequeno é de 4 centímetros, tá? Além disso, sabes que a altura desta caneca é de 12 centímetros, 12 centímetros, tá? Distância entre o centro da circunferência ao topo da base, né? Então, essa altura aqui é 12 centímetros. Utilizar o 3 para o valor de π, π é igual a 3. Qual é a capacidade volumétrica em mililitros? Ou seja, 1 mililitro é a mesma coisa que centímetros cúbicos. Como está tudo em centímetros, eu vou achar o volume em centímetros cúbicos e vai me dar a resposta direta, certo? Bom, a fórmula do volume do tronco de cone, muita gente esquece. Então, o que a gente vai fazer aqui para achar a resposta, né, de maneira rápida? E depois eu vou fazer pelo volume do tronco de cone para vocês, tá? Bom, o que acontece aqui, ó? Como eu tenho a base circular variável, certo? Eu teria aqui, ó, como se fosse um cilindro por fora, então o volume da caneca é menor do que esse volume, porque a caneca ela não é reta até embaixo, ela vai afunilando, certo? Então o volume tem que ser menor do que esse cilindro, e o volume do cilindro é fácil de calcular. Tá? E da mesma maneira, se eu pegar aqui, ó, a base de baixo, me dá um cilindro menor. E como não é reto esse cilindro menor, ele vai aumentando, o volume da caneca é maior do que esse. Então eu tenho dois limites. Eu posso fazer o volume de 2 cilindros e a resposta tem que estar entre eles. Tá? Eu vou pegar aqui o cilindro, olha só, o cilindro maior. Tá? Isso é uma maneira por eliminação. Tá? O que seria o volume do cilindro maior? A área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura. O π é 3, o raio grande é 5 ao quadrado e a altura é 12. Então o volume daria alguma coisa do tipo, ó, que vai dar 25. 25 vezes 3 dá 75 vezes 12. Tá? Esse é o cilindro maior. A caneca tem que ser menor do que isso. Tá? Então vai dar 75 vezes 12, dá 10, vai 1, 7 vezes 2, 14, 1, 15, 5 e 7, 0, 10, vai 1, 8, 9, 900 ml. Então a caneca tem que ser menos que 900 ml. Pelo fato de ser menos que 900 ml, a resposta mais de 900 está fora. Olha só quantas que a gente elimina. Elimina duas. De 2.000 e pouco cada uma delas, tá? Se eu fizer o cilindro menor, o que vai acontecer? O volume é πrzinho ao quadrado vezes a altura. 3, o rzinho é 4 ao quadrado vezes a altura de 12. 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 3... 16 vezes 3 dá 18, vai 1, 3 vezes 1, 13 e 1, 4. Dá 48 vezes 12. 48 vezes 12, 8 vezes 2 dá 16, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9.
8 e 4 dá 6, 17 vai 1, 576. Volume menor 576. Ou seja, a minha caneca tem mais do que 576. Então, resposta entre 576 e 900, a resposta só poderia ser a alternativa letra C, certo? Agora vamos fazer pela fórmula correta, que é do volume do tronco de cone. Como lembrar desta fórmula? O volume do cone, o volume de um cone, é a área da base, que é πr ao quadrado, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Todos que são perguntas são divididos por 3, certo? Só que eu não posso aplicar o volume do cone, porque esse raio aqui, ele é variável. E esse raio está ao quadrado. Então, a gente faz assim, ó, o volume do tronco de cone, o π e o h fica π e h. Essa altura é a altura do tronco, tá? A altura do tronco, dividido por 3. Mas esse raio aqui está variável. Então, como é ao quadrado, quais são as possibilidades de raio ao quadrado que eu tenho? O Rzão ao quadrado, que é o grande, mais o Rzinho ao quadrado, e ainda tem a possibilidade de multiplicar um raio pelo outro. É assim que eu memorizo a fórmula do tronco de cone. Então, observa como a gente vai chegar na resposta do volume. O π é 3, a altura é 12, dividido por 3. Olha como facilita para quem sabe a fórmula. Cortei fora aqui. O raio grande é 5 ao quadrado, ó, 5 ao quadrado. O pequeno é 4 ao quadrado. E a multiplicação de um pelo outro é 5 vezes 4. Olha como o cálculo ficou legal aqui, ó. 12 que multiplica. Aqui vai dar 25 mais 16 mais 20. 25 mais 20 dá 45. 45 mais 16 vai dar 11, 5, 6, 61. 12 vezes 61. Quando multiplica por 12, olha como eu fiz multiplicação de 12 aqui, mas não precisa, tá? Tu faz aqui, ó, 61 vezes 12, tu multiplica por 10, dá 610, dá de cabeça, e o dobro, ó, 2, o dobro de 61, 122, vai dar 2, vai dar 3, vai dar 732 ml. Observa que daí a gente acha a resposta correta, certo? Correta, tá? Bom, daria para fazer outra, tá? Mas a gente teria um erro matemático, mas daria certo, tá? Pelas alternativas que nós temos. Fazer um raio médio, não está exatamente, mas fazer um raio médio é a mesma coisa do que fazer um intermediário entre o cilindro maior e o cilindro menor. E daí tu vai fazer um raio médio, não vai achar a resposta correta, mas tu vai aproximar para que ficar mais próximo ali, e tu, como tem uma só, tu vai achar a resposta da mesma maneira, tá? Essa é a questão de número 12. Questão de número 13. Questão de número 13. Vamos ver o que é? Ah, que figurinha aqui. Temos, parece ser um cubo aqui no meio. Um cubo ali no meio. Pô, daí eu vou fazer pontilhado aqui para me facilitar aqui, ó, certo? E um cubo por fora. E agora? Aqui, ó, um cubo por fora. Mais ou menos isso. Certo? E aqui dentro, eu tenho situações do tipo aqui, ó. Enfim, fiz pontilhado para facilitar, me prejudicou mais, ficou mais difícil de enxergar aqui. Aqui liga lá no fundo, aqui liga na frente, aqui, liga aqui, e liga lá no fundo, e liga lá no fundo. Eu acho que é isso aqui mais ou menos. Tá? Aqui seria pontilhado no meu esquema. Tá? O desenho é mais ou menos esse. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas, bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedos. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas uma nas outras, como apresentado na figura. Bom, como é só hastes, isso aqui é cheio mesmo. Isso aqui é cheio, tá? Tudo isso é cheio que eu fiz pontilhado, tá? São cheios porque é vazado, né? Só são hastes, tá? Então eu tenho essa situação aqui, tá? Então vamos ver aqui, hastes metálicas conectadas uma nas outras, como apresenta na figura.
as hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Bom, eu vou começar pela parte mais fácil. Aqui dentro eu tenho um cubo e eu tenho um cubo por fora. E esses cubos aqui, ó, ele quer saber quantas figuras planas. O cubo tem 6 faces. Se é cubo, são 6 quadrados. Ó, 6 quadrados do cubinho lá de dentro. O cubo de fora, eu tenho outras 6 do quadrado. Tá? Então, vai dar 6 mais 6, vai dar 12 quadrados. Vou organizar melhor. Quadrados, deu 12. Ou melhor, 6 daqui de dentro, mais 6 deu 12 quadrados. Por eliminação, não eliminamos a E só, que não tem quadrados, né? Mas a gente ficou entre A até D, certo? Agora, o que acontece? Como esse cubo aqui dentro é menor do que o de fora, esta figura aqui, ó, que eu vou marcar uma só delas aqui para vocês enxergarem, isso aqui é um trapézio, certo? Então, a resposta tem que ser quadrados e trapézios. Sendo quadrados e trapézios, também a gente elimina mais uma, elimina C. Então, eu vou ter que contar quantos trapézios eu tenho. Na parte da face frontal aqui do cubo lá de dentro, eu tenho um trapézio, 2, 3, 4. Eu tenho 4 para frente aqui, trapézios. Eu tenho 4. Esses 4 para frente, a face de trás lá, eu tenho mais 4 lá para trás. Mais 4 lá para trás, difícil de contar. E eu tenho as laterais aqui, que eu vou ter mais 2 aqui, um que sobe, ó, um que sobe até aqui e um que desce até aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui vai ter o espelho dele lá em cima e esses dois vai ter os dois lá para trás, ó, aqui e aqui. Então, eu vou ter 2 aqui com 2 aqui, mais 4. Eu contei 4 vezes 3, 12 trapézios. Então, temos 12 trapézios e 12 quadrados. 24 trapézios, fechou. 12 trapézios e 12 quadrados, resposta alternativa, letra A de América. Questão número 14. Questão número 14. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso de alunos. Há 2 possibilidades, o laboratório A e o laboratório B, certo? O laboratório A tem uma capacidade para 100 usuários. Vou botar aqui 100 alunos. 100 alunos no laboratório A. E um custo de R$180 mil. Então, o custo, R$180 mil. R$180 mil. E gasto R$60 mil por ano de manutenção. Isso é 180 fixo e mais 60 mil por ano, assim, por ano para manutenção do laboratório, certo? Já o laboratório tipo B, com capacidade de 80 usuários, botar 80 alunos no laboratório. Não sei se é escola, eu que estou diretor de uma escola. Então é alunos, 80 alunos, tá? E tem um custo de 180 mil, não, esse é o primeiro, 120 mil. 120 mil fixo para construir o laboratório, só que a manutenção é 16 mil ano, 16 mil por ano, certo? Às vezes um troço é mais caro para construir, mas a manutenção anual é menor, né? Tu gasta mais no início, mas depois a tua despesa é menor. Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade da sua capacidade, ou seja, vai ter os 100 alunos e os 80 alunos. A economia da escola na utilização de um laboratório tipo B, em vez do laboratório tipo A, no período de 4 anos por usuário, e quer saber a economia de usar o laboratório tipo B. Já está me dizendo que o B é mais econômico, né? Foi o que eu entendi, a economia da escola na utilização do laboratório tipo B, em 4 anos. Por que ele dá o prazo em 4 anos? Porque é 60 mil por ano. Então, na realidade aqui, esse custo que eu vou ter a mais de manutenção é 60 vezes 4. 120, 240 mil. Então, meu gasto total, meu custo total é os 180 mil mais 240 mil.
Isso aqui vai me dar, o 1.000 deixa aqui, 0, 8 com 4 dá 12, vai 420 mil custo total do laboratório A. Já o laboratório B em 4 anos, 16 mil vezes 4, 32, 64 mil. Então, eu vou ter um custo total do laboratório B de 120 mil mais 64 mil. Isso aqui vai me dar um custo total de, deixa um 1.000 aqui, dá 4, dá 8, 184 mil, certo? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. A economia da escola na utilização de um laboratório tipo B em vez do laboratório tipo A, no período de 4 anos, por usuário, tá? Se não perguntasse por usuário, seria essa diferença aqui a minha economia. Se é por usuário, isso é o custo, só que vai atender 100 alunos. Então, vamos botar aqui o custo unitário, chamar custo unitário. Unitário seria 420 mil dividido por 100 alunos. Por 100 alunos. Eu vou cortar 2 zeros, vai dar 4.200 por aluno. Tá? Então, o custo unitário do primeiro laboratório é 4.200. Esse vai sair mais barato, ele já me diz que é mais barato. O custo unitário desse aqui vai ser 184 mil dividido por 80. Corta aqui, eu vou ter 18.400 dividido por 8 dá 2, vezes 8 dá 16, sobra 2, 24. 8 vezes 3 dá 24, dá 0. Então, mais 2 zeros, 2.300. 2.300 reais unitário, já está dizendo que é por aluno, né? Tá? E quer saber a economia. De gastar 4.200, eu vou gastar 2.200. Então, a minha economia vai ser de 4.200 menos 2.300. 4.200 menos 2.300 dá 0, 0, dá 9, 3 menos 2 dá 1, R$1.900. Então, uma economia de R$1.900. Vamos ver se tem essa alternativa. 1.900, 1,90 mil reais. Resposta B de Brasil. Como as alternativas estão em 1.000, nem precisava botar os 3 zeros ali, no fim, só para fazer mais conta. Mas chegamos na resposta com uma certa tranquilidade. Questão de número 15. E última dessa primeira parte da resolução da prova do Enem de 2021 de matemática. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornece o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de 1 centavo por centímetro quadrado. Então, o custo é 0,01 reais, 1 centavo, para 1 centímetro quadrado, por centímetro quadrado, tá? Então, não é a unidade é o imã de geladeira, isso aqui que a gente chama, né? Não é, e sim a área que vai sair o custo, né? Se eu tiver imãs de geladeiras maiores, vai sair mais caro, lógico, né? Daí diz assim, por centímetro quadrado, que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão. Daí tem aqui um triângulo equilátero, uma das sugestões é um triângulo equilátero, tá? De lado 12 centímetros, tá? Quadrado de lado 8 centímetros. Retângulo com lados, botar assim, base de 11 e altura de 8 centímetros. Vou ter que fazer área, porque está me cobrando em área, né? Um hexágono regular de lado 6 centímetros e por último aqui um círculo com um diâmetro de 10 centímetros. Vou botar raio de 5 centímetros, já passei para raio aqui, 5 centímetros. O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, 80 centavos por cartão. 80 centavos
por cartão. Tá? Então, se eu fizer a área, multiplicar por 1 centavo ali e passar de 80 centavos, não compra, tá? Ele escolherá dentro dos limites de preço o modelo que tiver maior área de impressão, tá? Então, ele paga no máximo 80 centavos, ele quer a maior área, tá? Manda usar o π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? Bom, vamos ver aqui. A área do triângulo equilátero é raiz de 3 L ao quadrado sobre 4, certo? Eu sempre falo para vocês, quando eu estou ali na geometria, né? Eu falo para vocês, tem que saber, tá? Senão tem artifício na aula que a gente viu que a gente chega nessa fórmula, mas se o cara sabe já facilita bastante. Bom, raiz de 3 é 1,7, o lado é 12 ao quadrado dividido por 4. Isso vai dar centímetros quadrados e eu vou ter que multiplicar por 0,01, certo? Isso aqui é só a área. Vamos deixar aqui que não está muito legal de fazer. A área do quadrado, barbada, 8 ao quadrado dá 64. Multiplicado por 0,01 é só correr a vírgula 2 casas para trás, ó. Ó, 1, 2, vai dar 0,64 centavos. Ó, aqui poderia ser 0,64 centavos. Tá dentro do orçamento? Tá, por enquanto tá valendo. Eu vou fazer esse aqui. 12 ao quadrado, 144. 144 dividido por 4 é 72, dá 36. 36 vezes 1,7. 36 vezes 1,7. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 3, 21. 23, 21. Com 4, 25. 6 e 3, 2. 11 vai 1, 3, 5, 6. 61,2. 61,2. Isto aqui vai me dar, ó, 61,2 centavos. 61 centavos. Os dois passam no que ele pode pagar. Só que acontecendo isso, ele quer o da maior área. Aqui deu 64, aqui deu 61,2, o triângulo equilátero está fora, tá? Vamos para o retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. 11 vezes 8 dá 88 centímetros quadrados, ou seja, 0,88 centavos. Está o preço aqui, ó. 0,88 centavos, ele é eliminado pelo preço. Ele tem uma área boa, mas passou do preço que o dono da loja aí quer pagar, certo? Um hexágono regular. A gente sabe que no hexágono regular a gente tem 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Então a área é 6 vezes, e a fórmula da área do triângulo equilátero é raiz de 3 L, que é 6 ao quadrado, dividido por 4. 6 ao quadrado dá 36. 36 vamos dividir por 4. 36 dá 18, dá 9. 9 vezes 6, 9 vezes 6 dá 54 vezes raiz de 3. Ó, eu acho que vai passar dos 80, mas vamos fazer aqui. 54 vezes 1,7, né, que ele mandou usar. 7 vezes 4, 14, 28, vai 2. 7 vezes 5, 35, 37. 4 e 5, dá 8. Dá 11, vai 1, 8, 9, ó. Dá área 91,8 centímetros quadrados. Corre 2 casas, vai dar 92 centavos aproximadamente. Não é aprovado por causa do valor máximo que ele pode pagar. E temos o círculo. O círculo vai disputar com o quadrado agora. A área do círculo é πr ao quadrado. O π manda usar 3. O raio é 5 ao quadrado. Vai dar 25 vezes 3, vai dar 75 centímetros quadrados. Multiplicando por 1 centavo, vai dar 0,75 centavos. O custo dele, 0,75 centavos. Observe que ele é mais caro do que o quadrado, mas não interessa. Ele paga até 80 centavos. Então, até 80 centavos é que é o adesivo, né, o ímã de geladeira maior. Então, ele vai ficar com o círculo e o quadrado cai fora. Sendo o círculo, nós temos a resposta da 15,
círculo resposta E de Espanha, e fechamos aí a primeira parte da resolução da prova do Enem de 2021, da prova de matemática.